de carro aqui vai trabalhar a vida deles. Não é esse o objetivo. Imagina os eventos que acontecem em frente da casa das, ou mesmo aqui da Dona Mira. Imagina uma rua aqui, passando carro para todo lado, o que vai ser em frente daqui, pessoal? Né? Então vocês vão perder essa segurança que vocês têm de caminhar ali. Vocês caminham ali tranquilamente. Imagina se tiver uma via com um carro para lá e para cá. Difícil, né? Então nós estamos jogando essa via para lá. Entendeu? Nós estamos jogando ela lá no final. Hoje ela está lá, ela vai atravessar e vai subir. Então é isso que a gente quer discutir com vocês. É isso mesmo? Mas não impede de ter o quê? Ciclovia. A ciclovia pode ter aqui, pode ter lá. Pode conectar as duas. Então a gente propôs uma conexão aqui entre os finais das vias. Por pedestre, calçada e ciclovia. Entendeu? Então é isso que nós vamos discutir. Vai ter que ser em grupos menores, senão fica difícil. Né? Porque é uma leitura um pouco mais técnica. Então nós precisamos discutir isso hoje. Tá? Então, sim. Você quer colar na parede das pessoas? Todo mundo, mesmo tendo grupos menores, todo mundo vai poder dar uma olhada, entendeu? Então, eu pensei por depois. Depois? É mais fácil. Tá bom. Depois que o grupo discutir. Aí vê, né? Tá bom, entendeu? Porque senão vai ficar mais difícil, né? Então, mostra pra eles aqui o que eu desenho aqui, só para eles entenderem. Então, vamos tratar um pouco da especificação do sistema viário. A gente pensou para a área dois tipos de via. A via externa lateral seria a via bidirecional e as internas seriam ruas compartilhadas. O que isso significa? Uma via bidirecional seria uma via que um carro vai e outro carro volta no mapa. No fim da rua, não vai ser um fechamento, né? Porque a via mais próxima, a vila, ela não conecta com a L2, justamente para a gente não ter um tráfego intenso próximo à vila. A outra via bidirecional, que fica mais próxima à embaixada, ela vai ter essa conexão, para aliviar justamente esse tráfego intenso mais tarde. Em relação às ruas compartilhadas, é o seguinte: como é um projeto de regularização fundiária, a gente não quer fazer alterações intensas na parte interna da vila, porque já tem habitação, já tem vegetação, seria prejudicial. Então a forma que a gente tem é justamente regularizar. Uma via compartilhada, ela permite tanto o ciclista, quanto o carro, quanto o passageiro, quanto o pedestre, né, no caso. Tem as dimensões adequadas. Isso, exatamente. Seria mais pavimentar, né? Porque já existe. E criar jardins de chuva, né? E aí, a partir daí, eu peguei um referencial do livro que traz medidas de sistema viário, justamente para, caso o governo venha e queira consultar assim, o detalhamento, se eles não tiverem um detalhamento próprio, eles podem ver na sugestão. Então, por exemplo, uma via bidirecional tem 6,6 metros para confortavelmente passar um carro. Então, eu trouxe esses detalhes aqui. Quando a gente colocar na parede, vocês conseguem ver de forma detalhada. Tudo aqui tá, eu medi, certo? Eu usei esse referencial, que já é algo técnico, já é algo que foi constatado que é confortável. Então vai ter uma faixa de passeio para pedestres, né? Uma área de comércio, onde a gente pode fazer a feira semanal, que já havia sido discutida, onde vai ter as vegetações já existentes, além da via que existe hoje, terá uma ciclovia. Então todas essas medidas foram pensadas para essa parte externa que pode ser maior alterada, certo? Tudo isso está sendo trazido dentro do caderno, porque é importante ter essas informações para o projeto será feito na região. Então é muito importante vocês pensarem nesse sistema viário, incluindo a relação do condomínio com a vila. Vai continuar um fechamento ali? Né? Então, para ser uma vila, é importante ter uma conexão ali daquela via que corta toda, né? Então, como é que o carro vai entrar, vai sair, como é que vão ser as conexões, né? Então, isso que a gente vai discutir hoje, tá? A questão condominial, eu acho muito interessante, pelo que eu estudei ao longo desse caso, não ter essa divisão de muros. Porque a vila tem um caráter bucólico, tem um caráter ecológico, ela é muito bonita por ter essa natureza dentro da cidade, entendeu? Onde falta vegetação. Então, ter o condomínio fechado ali no meio é literalmente uma barreira de fluxo de pessoas,
uma barreira de interação entre a vila como um todo, entendeu? Então a gente pensa em tirar esse muro justamente para reforçar essa ideia da vila sustentável, sabe? Porque, querendo ou não, quando se cria um condomínio residencial fechado, começa a ter a questão de especulação imobiliária. O intuito da gente é justamente preservar o que já existe, entendeu? Então, é algo que foi trazido também, tanto no sistema viário, como questão ecológica, sabe? É importante debater isso hoje. Só uma pergunta, uma questão. No caso, havendo a possibilidade, caso seja regularizada a vila nesses moldes do projeto da Vila Ecocultural, né? Quem faria a infraestrutura dentro da vila para que a vila tenha esses moldes? Vamos supor, o governo foi lá, aprovou, entrou na CODAB, a CODAB aprovou. Quem é que vai fazer a questão fluviária, a questão de saneamento básico, as ligações? É a CODAB. Entendi. E ela que faz as manutenções, o enquadramento da vila para que ela possa ter todos esses serviços de saneamento básico que tem em todos os locais que há regularização, é isso? Isso. Entendi. Então, o que a gente faz com a universidade é antecipar essas soluções. Um técnico da CODAB, quando pega um trabalho como esse, facilita a vida dele. É mostrar a viabilidade do projeto, né? Já tem várias, então a gente faz muito isso. A gente pega os nossos trabalhos e compartilha com o governo, com a CEDU, com a CODAB, com a TerraCap, com o Ibram, né? Todos, Nova Cap, Secretaria de Obras. A gente vai compartilhando todo o trabalho que a gente faz para eles enxergarem o que a comunidade quer. Porque os técnicos não têm tempo de vir aqui. Então, a universidade passa por aqui para mostrar o que foi feito em conjunto com vocês. Tá certo? Entendi. Agora, tem uma coisa muito interessante que a gente vai discutir, Carlos, no Congresso do IBDU, que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. A gente vai trazer vários advogados aqui em outubro, né? Vai ter uma oficina aqui, a gente já está combinando, né? Naquela segunda-feira, dia 21 de outubro. O que a gente pensa em conversar com vocês? Tem sido feito muito um trabalho em regiões, por exemplo, eu sou nos Estados Unidos, né? As ecovilas, quando elas se formaram no mundo inteiro, elas tiveram isso que chama-se Community Land Trust. Significa o quê? Termo territorial coletivo. O termo territorial coletivo significa o quê? É a comunidade, a associação ser dona do território. A associação sendo dona do território, né, a área comum é da associação, não é do morador. O morador é dono da casa, das construções. Se o morador quiser vender a casa, enfim, alugar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a área do território da vila pertence a uma associação. Isso significa o quê? A questão da especulação imobiliária. Isso evita da especulação chegar com força aqui, né, que a gente chama de processo de gentrificação. O que é processo de gentrificação? É todo mundo começar a valorizar a terra aqui, começar a vender e vir gente de fora para cá e muda toda a imagem da vila. Né, imagina? Então a associação seria uma tutora da terra para poder ajudar a não propagar mais as construções irregulares na vila, e ela estaria responsável pelaquela área que seria a área externa das casas em relação à vila. Isso está crescendo tanto no Brasil que já foi aprovado um projeto de lei na Câmara Federal, saiu essa semana. E o plano diretor do Distrito Federal já está incluindo esse instrumento como uma forma de regularização fundiária. Então pode ser muito interessante para vocês que o território da vila seja um território coletivo, mas que cada um vai ter sua casa com a possibilidade de vender a casa, o seu imóvel, né? Mas não o território. Entendi. Então, isso vai fazer a questão da estelagem, né? Então, por isso que a gente sempre ressalta a questão lineal, a questão do reflorestamento, de ter essa área de vegetação descampada, justamente para preservar o que se tem.
E aí o segundo momento, quer dizer, o segundo grupo que a gente vai trabalhar é o parque aqui do lado de fora, aqui, essa região que a gente está chamando de parque. Por quê? Porque é bom a gente mostrar para o IDAM a capacidade que vocês têm de pensar uma regeneração, uma revegetação para a área. Porque eles alegam que vocês estão no jardim do parque, sendo que vocês estão aqui primeiro que eles, vocês que plantaram essas árvores, e eles que passaram a poligonal exatamente onde está o lote da terra capa, tá vendo? Essa linha amarela aqui, né, é onde passa a linha do parque, por causa do lote da terra cap. Eles se baseiam no lote da terra cap para fazer essa poligonal. Por isso que passou em cima da vila. Vocês entendem agora por que passou em cima da vila? Porque existe o lote da terra cap aqui, ó. Eles não poderiam invadir para o lote da terra cap, né? Por isso que é alinhado. Por isso que é alinhado. Em vez do parque fazer esse contorno que vocês já ocuparam, ela foi em cima porque hoje tem a terra cap com o lote, né? Quando foi criado o parque, já tinha os lotes. Justamente. Isso, exatamente. Ela criou porque ela quis, né? Ela sabia. Mas a vila já existia, né? O que a gente alega é que a vila já existia na década de 70. Então vocês plantaram uma dessas árvores. Então o que a gente quer mostrar aqui? A gente quer fazer como se fosse um cinturão verde em volta para proteger que não tenha construções aqui. Porque uma das coisas que eu tenho muito receio é que no futuro a terra cap queira construir aqui em frente. Eu tenho muito receio disso. Pode acontecer. E pode acontecer. Então a gente quer fazer essa proposta de ter um parque aqui do começo ao fim, com alguns equipamentos comunitários que vocês colocaram no trabalho. Biblioteca comunitária, um centrinho comunitário cultural, uma creche, né? Então, essa região aqui em frente poderia ser revegetada e transformada num parque linear com esses equipamentos comunitários. Então, nós vamos discutir isso hoje também. É esse o caminho que nós vamos seguir, né, para a gente fechar a proposta. Tá certo? E, por fim, nós vamos trabalhar a questão da água. Não está assim ainda muito detalhado, mas é só para mostrar que essas linhas amarelas são as curvas de milho, onde as águas descem. Então a gente precisa pensar numa drenagem que vai ser uma drenagem natural que vai fazer aos pouquinhos essa infiltração de água ou destinar a água para um outro jardim. Então a gente vai fazer vários jardins de conexão da água para evitar que essa água vá lá para baixo. Então a gente precisa mapear com vocês que moram aqui, os pontos de alagamento. Aonde tem ponto de alagamento aqui? Onde tem enxurrada? Na porta da minha casa. Então a gente precisa desenhar isso. Né? Porque o que a gente analisou? A curva de nível, ela tem um caimento de cima para baixo, aqui na vila. Mas é muito notório a comparação de onde tem vegetação e onde não tem, porque onde tem vegetação não tem alagamento. Então, mesmo com esse caimento que tem, as áreas que alagam são justamente essa área do barro que está descampada, né, onde não tem esse amortecimento da vegetação. Então, além da curva de nível, o que protege a questão da drenagem é justamente ter a vegetação. Por isso a gente sugere a questão do parque também, para reflorestar toda essa área. Então a gente precisa sair daqui hoje conversando com vocês sobre essas questões. Podem surgir outras coisas? Podem. Vocês não estão pensando nisso. Vocês não estão pensando naquilo. E aqui já tem algumas imagens, vocês podem passar aqui para ver, das possibilidades de iluminação pública que ela está desenhando, as hortas comunitárias, jardins, Então, como está no processo, vocês podem olhar aqui no computador. Esse aqui é o caderno em andamento. Tudo que eu já coletei de informação, de levantamento, está aqui. É só mexer aqui nas setas e vocês podem ver como está sendo feita essa construção do caderno final. Foi até bom, professora, só falar sobre a questão da água, né? Aqui na vila a gente tem alguns problemas bem acentuados em relação à questão do esgoto, né? Então a gente, até há muito tempo atrás, um morador da vila,
ele trouxe um projeto onde traz a questão das fossas ecológicas, né? E eu acho que isso seria muito interessante a gente desenvolver dentro do projeto da senhora, inclusive as oficinas aonde ensina os moradores a como fazer essas fossas ecológicas, né? Que são uma questão muito importante que envolve também a saúde da população, né? Essa questão de saneamento, né? Isso. Então vamos colar na parede para a gente dividir os grupos, para aí a gente fica mais fácil. Então vamos lá.